Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, querido, por você, por mim, por toda a humanidade. Aleluia. Creia nesse nome. Oh, Deus. Queremos saber a tua notícia, Senhor. Queremos estar perto de ti, Jesus. Queremos nos aproximar de ti, Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Isso. Vamos cantar ao Senhor. Declare. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar,
Ti, Deus, em todo momento. Te louvamos de todo o nosso coração. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pode até parecer que tudo está fora do controle, que tudo está dizendo que nós não vamos conseguir. Mas creia, querido, Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, aleluia. Oh, os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Boa noite. Bom, mais uma vez, ter esse momento de ter essa presença de cada um dos irmãos, tá? Desculpa um pouquinho do nosso atraso, do nosso início, né? Nós tivemos alguma dificuldade, inclusive até no próprio louvor. Nós tínhamos editado e gravado todo um outro louvor para agora à noite. Os irmãos chegaram cedo, ensaiaram, mas essas transmissões é assim mesmo, né? Eu tenho acompanhado várias lives que acontece a mesma coisa, mas aí nós usamos esse louvor que fizemos domingo à noite para ter esse momento de adoração ao Senhor, tá bom? Então quero aí já de antemão já dar essa satisfação ao vivo aí para os nossos irmãos que ensaiaram, que dedicaram esse tempo, mas travou aqui, não conseguiu. E também não sei nem se vamos conseguir passar aqui a mensagem hoje, né? Hoje o sinal está bem complicado. Nós tivemos a ceia pela manhã, foi esse momento bem especial, né? Onde compartilhamos com vários irmãos e ao mesmo tempo diferente, né? É diferente por estar ali e estar com a igreja ainda vazia, e praticamente eu estava há 4 meses, que antes mesmo dessa quarentena eu já estava ausente por questão de saúde, e já estava há 4 meses sem subir naquele púlpito e pregar. Então foi assim, muito especial ter esse momento da ceia, de compartilhar, né? Esse momento tão especial com cada um dos nossos irmãos. Essa semana nós estamos ainda, eu recebi ontem, né, essa notificação da prefeitura falando sobre as aberturas de shopping, de comércio e assim por diante, mas estamos decidindo, né? Agora mesmo minha esposa, antes de eu vir, ela falou que tem um aviso que o bispo Miguel Inculto, ele passou para nós, mas eu ainda não vi. Algumas igrejas possivelmente estarão abrindo no próximo domingo, então aguarde para que eu possa se avisar, para que eu possa orientar os irmãos em relação a isso, tá bom? Vai ser um período de adaptação, né? E aos poucos a vida vai tomando esse rumo, voltando ao normal, que de fato é o que nós precisamos, querido. Chega uma hora, né, algumas pessoas que sempre quis trabalhar em casa, né? Qual o nome que dá, Alfredo? Home office. Home office, né? Alguns estão falando assim, não, já estou querendo voltar para o trabalho. Porque esse momento é importante, né, de você mudar a rotina e um ambiente, nem sempre você consegue ter um ambiente em casa em que você consegue separar as coisas, né? Então, só para que você saiba que é necessário essa volta. Eu fiz um comentário hoje pela manhã também, né, que nessa semana eu aproveitei para ir a um local próximo, né? Um lugar que é movimentado por turista, então eu sabia que não teria esse movimento, né? Por ser um lugar bem esmo, um lugar, uma cidadezinha pequena, e para minha surpresa parecia que era uma cidade fantasma, né? Tudo fechado e que não tinha praticamente nada, né? Então isso bate uma tristeza, porque nós sabemos a responsabilidade das famílias que dependem daquilo ali, que vivem de aluguel, que dependem do seu sustento, tá? Então, querido, cada país tem as suas reações, as suas maneiras de reagir, e o Brasil ele tem essa capacidade, resiliência de superar muitas coisas. E aí eu peço, né, acima de tudo, as suas orações, tá? Por isso eu tenho insistido com os irmãos
de segunda e quarta-feira nós estamos orando. É um tempo breve, é um tempo onde nós temos ali de 10 a 15 minutos de uma reflexão bíblica voltado para a oração, para motivar você mesmo, o intuito é esse. E depois nós temos um tempo aí de oração entre 15 a 10 a 12 minutos, bem específico, né? Não parece muito, né? Mas no dia a dia você vai somar quantas horas que você teve comigo durante aí a semana orando, tá bom? Então, nós vamos adaptar algumas coisas nesse retorno, conversar, né, sobre os nossos estudos online, o que deu certo, o que não deu, as pregações também, qual o resultado, conversando essa semana também com assim, a minha filha, nós estávamos falando sobre essas mudanças, né? O que iria mudar, o que iria ser diferente. E nós estávamos comentando sobre isso, que algumas pessoas, né, vão permanecer com muitos desses hábitos, alguns hábitos que foram bons para nós. E outros, com o passar do tempo, né, 50% vai esquecer e vai voltar à sua vida normal. Eu prefiro, queridos, entender que cada momento que nós passamos, como está lá no livro de Zacarias, eu vejo como um tempo onde Deus está nos purificando, nos levando no fogo, nos preparando para separar deste mundo cada vez mais e viver na sua dependência. E aí eu te pergunto, né, o que tem nesse mundo que te prende? São os shows? São os amigos que pensam como você? Eu quero lembrar que tudo isso passa. Então, se o tempo de vida que você tem, que você não sabe e que é tão valoroso, gaste esse tempo com coisas que sejam de fato relevantes. Invista a sua vida nas coisas de Deus. Viver para o reino, viver envolvido na causa do reino, que é uma causa social. Dentro dessa causa tem a causa política também, econômica, religiosa, mas tudo como princípio, e que nós temos como base a palavra de Deus. O cristão não se baseia em ideologias, em filosofias humanas. A fé dele não está baseada na ciência, né? São ferramentas importantes, mas nós temos a palavra final, que é a palavra do Senhor. Então eu trago essa abertura para os irmãos, e durante a semana eu vou ter uma reunião com os nossos diáconos online, já vou entrar em contato hoje para saber qual o dia disponível que a gente possa fazer essa reunião e para ir decidir, né, algumas coisas, tá ok? Então, mas você estará sendo informado, independente disso, você vai estar assistindo o nosso culto, né, ao vivo, direto, como você está assistindo aqui agora, tá ok? Só para que você esteja ciente daquilo que nós vamos fazer. Eu quero agradecer os irmãos por cada momento que nós temos dado essa assistência, né? Nós temos agora 2 meses a 3 meses que nós não sabemos se vai aumentar a necessidade ou não, porque vai diminuir ainda o recurso de algumas pessoas. Nós temos vários irmãos desempregados, mas também temos alguns que já estão voltando para o mercado de trabalho. O que eu quero dizer com isso é que vamos manter, querido, essa unidade, essa compaixão, né? E não vamos deixar isso esmorecer, tá ok? Eu quero, toda semana a gente faz uma prestação de contas daquilo que é doado, daquilo que as pessoas têm sido assim, estão participando e têm assim estado conosco. Nós temos aí a conta da nossa igreja, que você pode aí ver, você pode acompanhar, né? E fazer a sua doação. A igreja, ela não vive, né, ela não tem um produto em que é o carro-chefe dela. A igreja não é assim. A igreja não tem um carnê
em que você paga ali, se não for o seu nome, não pagar, o seu nome vai para esquecer. Nós vivemos na dependência de Deus, nós vivemos de ofertas voluntárias. E por quê? Foi assim que o Senhor nos orientou, e essa é a maneira correta que a igreja tem que se manter, sobreviver na dependência do Senhor. E viver nessa dependência vai ter momentos de fartura, vai ter momentos só o necessário, e vai ter um momento de falta também. Mas a falta também nos ensina, querido, a viver numa total dependência do Senhor. Vamos ter um tempo de oração e iniciar a palavra de Deus. Senhor, nós queremos, primeiramente, agradecer por cada um dos irmãos que estão conectados, que estão participando conosco, aqueles que a mensagem está sendo alcançada, que estão à distância daqui, que estão nos hospitais, que possam estar no seu trabalho agora, que esse tempo que você tem da sua empresa, que permitiu para que você ouvisse a mensagem, possa ser edificante para a sua vida. Nós fazemos essa oração gratos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu só quero me situar aqui no tempo, né? Nós temos até quanto tempo para a gente... Ok. Estamos uns 40 minutos, no máximo, né? Tá bom. Hoje, algumas pessoas comemoram o dia do pastor no dia 8, outros comemoram no segundo domingo do mês. Então, aqueles, né, os irmãos que mandaram mensagem, né, eu já estou aqui agradecendo por esse carinho, por essa atitude de amor de cada um dos irmãos. E eu fico também pensando em tantos outros pastores que talvez, nesse exato momento, querido, não tenha uma palavra de incentivo, não tenha um apoio, de uma assistência da sua igreja, né? E que, às vezes, nós observamos aqui tantas situações que nós ajudamos, que nós socorremos, e nós não entramos nesse detalhe, né? Mas, infelizmente, existem situações que não só os membros, que pastores também estão passando por muitas dificuldades. Só para que você esteja ciente. E são pessoas que se colocam, querido, nessa posição de fé. São pessoas fiéis, com compromisso, que abriram mão da sua profissão, dos seus bens. Muitos que eu conheço empregam seus bens na casa, na igreja, né? E às vezes, num momento como esse, falta uma palavra, né? Então, querido, que você possa valorizar não essa profissão, mas esse chamado para alguns homens e mulheres que obedeceram essa voz e estão assim nessa total dependência de Deus. Por aí que eu quero hoje comentar sobre essa palavra do Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos entender, né, como funciona. Primeiramente, Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor, se não me engano, está lá no versículo 11. Deixa eu botar a minha Bíblia aqui, porque hoje nós não conseguimos passar, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Temos aqui esse grande referencial de que Jesus é esse bom pastor. E que o ato dele ser bom, porque ele fez algo de especial para aquela pessoa, algo que o agradasse, não. Ele doou a sua vida. Né? E não é uma doação, querido, simplesmente para satisfazer uma necessidade. Pastor, estou passando mal, vem aqui. Ele foi lá, ele é o bom pastor. Pastor, estou precisando de dinheiro, ele passou para lá e tira aquele dinheiro. Ele é o bom pastor, não. Ele se refere como bom pastor porque ele está fazendo as orientações que o Pai o deu. Né? Então, a função do pastor, conforme eu hoje falei pela manhã,
função de Jesus, esse pastor, de servir, não é de simplesmente criar aquele mimo, né? Inclusive tem um livro que fala sobre isso, bem forte o tema, Agosto do Freguês, né? Então, o que você quer? Então é isso que eu te dou. A igreja do Senhor Jesus não é assim. Ela está para te servir, mas não para fazer a sua vontade. Servir você, capacitando com a palavra de Deus e em muitos momentos dizendo, olha, esse caminho é de morte, esse caminho é de vida. E te orientando, mas a decisão é sempre sua. Por isso que ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Vamos entender como funcionam essas características dessa liderança espiritual. O que é ser um bom pastor? Qual é a função? Como que isso acontece? Há modos lícitos e ilícitos de assumir essa autoridade espiritual. Quem quiser, querido, ministrar as almas, deve passar por Cristo, que é a porta. E aí é muito importante você entender isso. Não tem tempo. Né? Ser pastor não é ter simplesmente uma formação teológica. Não é ter tempo de igreja. E às vezes alguns pastores presidentes ficam nessa, desculpa o termo, saia justa, essa pessoa já está há tanto tempo, né? Se eu ordenar outro e não ordenar essa pessoa, vai ficar chateado. Não pode ser assim. O título pastoral, geralmente, né, que eu entendo, para aquela pessoa que vai estar à frente de uma igreja, de uma congregação, porque qual o sentido de te dar um título para quê? Essa orientação é muito clara dentro da igreja, né? Ou então, quando a igreja é muito grande, você precisa de mais um pastor para você dar essa assistência. Mas, independente disso, né, todos nós que somos compromissados com Deus, temos esse chamado pastoral, de pastorear outras ovelhas. Pastorear quem? Né? As ovelhas mais novas que estão chegando para esse aprisco. Arrebanhar, ajuntar, aproximar. Quantos momentos, querido? Eu estive representando o meu pastor sem ser pastor, mas para aquelas vidas eu era o pastor delas. Né? E representava o meu pastor local, indo, visitando, acompanhando, e não mudou nada por ter o chamado de ser pastor ou não. Né? O importante é você entender como que funciona esse chamado pastoral. É aquela pessoa que tem compaixão. É aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, que não fica tranquilo quando vê as injustiças, os sofrimentos. Ela se coloca, se posiciona. O pastor não precisa nem pedir para que aquela hora ela se levante pela madrugada. O próprio Deus a incomoda, dizendo, levanta, e a pessoa não sabe nem porquê. E às vezes diz, olha, eu fiquei perguntando a Deus, e Deus colocou no meu coração, e eu comecei a orar por você. A pessoa não pergunta, está acontecendo alguma coisa, simplesmente ela diz, olha, eu nessa noite parei para orar por você. Então existe de modo lícito e de modo ilícito. O modo lícito é esse: quem quiser ministrar a palavra, quem quiser ser essa pessoa que está pronto para servir, precisa passar por essa porta que é Cristo. Ser vocacionado, enviado por Ele e ter compaixão. Nós não podemos fazer algo porque ninguém está fazendo, então eu vou fazer. Não. Eu tenho muito cuidado na igreja local onde eu estou. Eu não vivo de modas, porque todos estão fazendo, está dando certo. Que bom, Deus abençoe. Mas a minha pergunta é, eu sei que Deus fala, eu sei que eu posso falar com Ele. A minha pergunta é, o que Deus quer para a nossa igreja? Você veja, nessa mudança que teve entre nós, nesses 3 meses, eu estou em muitos questionamentos com Deus, em muitas coisas que eu estou perguntando, Senhor, e agora? Permanecemos até com aquilo que fazíamos, de tempo, de hora, que tipo de culto que vamos fazer, né? Qual é a orientação? Não é simplesmente vamos fazer assim que vai ser melhor. Então, a minha praticidade, né, é agir, mas a minha sensibilidade vai dizer outro. Qual é a tua vontade? Como é na mensagem?
As mensagens, né, são verdadeiros filhos para quem prega. É um verdadeiro dor de parto. Quantas mensagens que eu já fiz, 2, 3, e nunca preguei essas mensagens, mas enquanto eu estava escrevendo, Deus falou de maneira poderosa ao meu coração. Até para a gente pregar, é uma total dependência de Deus. Então, entendemos que uma pessoa que tem essa vocação, ela se submete, né? Quando ela passa por essa porta, a sua vida é como aquele vento, é como aquele barco à vela. Ele é direcionado segundo para qual direção que o vento sopra. Nós temos também, querido, um vento que sopra sobre as nossas vidas. Às vezes, há ventos contrários, ventos que fazem com que esse barco vá a pique. E é muito interessante quando um anjo chega para Paulo e diz: olha, fica tranquilo que o barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. Não é interessante isso? Como você vai ficar tranquilo? Mas a segurança de Paulo era tão grande, porque Paulo entrou por essa porta que é Cristo, por essa maneira lícita. Ele falou: senhores, fiquem tranquilos, que vai acontecer isso e isso, mas nenhuma vida irá se perder. A gente não pensa, por outro lado, se esse anjo foi ali para dar esse aviso, não poderia ter salvo aquele barco? Às vezes, a nossa vida é como esse barco que bate esses ventos contrários e que há algumas perdas, mas tem um propósito. Qual é o propósito? Isso você tem que perguntar. Ao chegar naquela ilha de Malta, pessoas foram salvas e foram curadas. Era necessário. Às vezes, esses ventos contrários, querido, são necessários para a nossa vida. Eu sei que você talvez não vai querer dizer o amém, mas diga aí na sua casa: amém, glória a Deus, receba essa palavra como uma palavra de Deus. E às vezes esse vento vai te levar como o vento do Espírito Santo em direção àquilo que Deus quer de bom, né, daquilo que você acha que vale a pena para a sua vida, enfim. Somos conduzidos, seja ele a favor ou contra, o vento sempre é o mesmo, o soprar do Espírito Santo de Deus. O ministério de Paulo, por que ele deu frutos? Porque entrou por essa porta, mediante o chamado de Cristo. E aí você vai ver que o chamado está lá em Atos 9, capítulo 9, versículo 4 a 5, não foi um chamado assim: ó, Paulo, vem porque a sua condição vai ser melhor do que essa que você vive. Aqui vai ter plano de saúde, um salário digno para você, os judeus cristãos vão te aceitar. Não foi isso, não. O chamado foi bem diferente. Veja só. Isso, ok. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja o versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Tem um versículo mais acima, se não me engano, quando Jesus diz, quando Deus, o Senhor diz para Ananias, né? Chama este homem porque ele é muito importante, que eu vou ensiná-lo a sofrer por causa do meu nome, né? Então Saulo recebe esse convite do pastor para entrar pelo aprisco. Veja, uma maneira lícita. E não só se tornar esse pastor também, mas se tornar uma ovelha. Ao mesmo tempo que você pastoreia as suas pessoas, os seus filhos, a sua esposa, a sua filha, ao mesmo tempo que você, professor, pastoreia as suas crianças, você também é uma ovelha, você também é pastoreado. Olha só, em Damasco havia um discípulo
chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que lhe voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Tem certeza que é esse homem? É isso mesmo? Você não já fez essa pergunta? Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém. Veja, querido, entrar por essa porta, se Deus assim permitir, eu posso, na semana que vem, estar comentando sobre essa porta estreita, Mateus capítulo 7, né? Saulo aqui recebe o convite do pastor a entrar por esse aprisco e se torna uma ovelha, mas não foi um convite, né? Dizendo, olha, só vai ser coisas boas. E aí nós vamos ver em contrapartida a maneira ilícita. Você pode às vezes achar que é fácil, né? Que todas as igrejas, é normal um novo convertido achar que todas as igrejas do Senhor, tudo que se prega, tem a aprovação de Deus, porque ainda não conhece as Escrituras. E hoje, à tarde, o diácono Alfredo esteve comentando sobre isso, a importância de você buscar o conhecimento. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que todos aqueles, querido, que estão na casa do Senhor, se tiver um compromisso com Deus sério, e se talvez aquela igreja não for uma igreja idônea, Deus vai guardar e vai tirar aquela pessoa, né, daquele local de engano, de mentira. Eu acredito nisso, que Deus cuida dos seus filhos. E aí vemos a maneira ilícita no Atos 19, versículo 13 e 16, né, dos filhos de Cefas, né? Seba, né? Um sacerdote chamado Seba. Jesus vai fazer esse comentário também em João 10, versículo 8, depois eu vou estar lendo. Versículo 13 a versículo 16, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar, leia comigo aí, o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu, olha, um dia, ou seja, eles já vinham fazendo isso várias vezes. Jesus, eu conheço, disse o espírito. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O que nós podemos aprender dessa lição, querido? Que o chamado é algo muito sério. A igreja, ela precisa e tem responsabilidade, e ela tem por obrigação, para se chamar de igreja, pregar a palavra de Deus. E aqueles que pregam precisam ser praticantes da palavra, para que essa palavra possa ganhar diante daqueles ouvintes a autenticidade, né? Porque é muito difícil você ouvir uma verdade, mas a atitude daquele que fala é outro, né? Então,
precisa haver coerência. Então, nós vemos aqui duas maneiras lícitas e ilícitas dessa pessoa que passa pela porta. Evangelho de João, capítulo 10, Jesus chama de ladrão os salteadores, né? Versículo 8. Então Jesus afirmou: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os, o quê? Ouviram o som. Uma parada aí por enquanto, né? Todos vieram antes de mim. O que dá a entender? Dá a entender que os profetas eram falsos mestres? Não. Se você pegar esse texto, você vai ver que Jesus está se referindo aos fariseus, aos sacerdotes do templo, né? O texto está se referindo justamente a isso, que está ligado ao Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus realiza milagres, né? Eles se levantam contra, se opõem. Por isso Jesus vai estar dizendo: todos que não vieram antes de mim, se referindo a essas pessoas que, por assumir essa posição de ensinar, eles se colocam contra. Por quê? Porque eles perderam esse chamado. Passaram a fazer daquele local um local de domínio, de aprisionamento das pessoas, de uma maneira de dominar aquela vida. O pastor, querido, que entra no ministério por motivos egoístas, não para fazer o bem às ovelhas, e sim para tirar vantagem delas, né? Justamente pode ser classificado como essas pessoas. Tem um outro versículo aí, se não me engano, deixa eu pegar aqui o texto, só para ver rapidamente. Deixa eu pegar, acho que é o 10 ou 11. Versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Está se referindo a quem? O que você acha? Ninguém tem dúvida com relação a Jesus, perfeito? Mas quando fala o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, quem é que faz isso? Quem que as pessoas falam? É muito comum. O diabo vem para roubar, matar e destruir, não é assim? Ele tem essa função. Mas esse texto não está se referindo ao diabo. Está se referindo a esses doutores da lei que abandonam os princípios de Deus para dominar o povo. Então, veja, querido, como que é importante você buscar esse conhecimento. Como que é importante você entender, para entrar por essa porta, primeiramente você tem que aceitar a Cristo no seu coração. E depois você tem que aceitar os ensinamentos. O que eu hoje preguei pela manhã, quando Jesus vai dizer para Pedro, Jesus começa a lavar os pés de todos os discípulos. Pedro, quando vê aquilo, fica estranho, vai lá, pertinho de Jesus, e diz: olha, você não vai lavar os meus pés. E Jesus diz: olha, Pedro, é necessário. Por enquanto você não entende. Ou seja, fica quieto aí na sua, né? O que era para você fazer, você não fez. Era para você estar nessa posição, você foi o primeiro a chegar e já ter uma boa recepção aqui, porque você tem ouvido o meu ensinamento, que eu não estou aqui para ser servido, mas para servir. Então, já que você e Tiago não tiveram essa atitude, então eu estou aqui fazendo. Então fica na sua, e por enquanto você não entendeu nada até agora. E aí Pedro vai insistir novamente. De maneira nenhuma. E aí Jesus fala: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Na mesma hora,
aquele homem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e falou: não, Senhor, eu estou errado. Não lava só os meus pés, mas lava tudo. E aí Jesus novamente dá uma correção, dizendo: não é necessário. Tá? Basta apenas que siga aquilo que eu te orientei. Então, o que nós podemos ver, querido, que a importância de você ter um coração ensinável e de, ao ter esse conhecimento, não achar que esse conhecimento te pertence. Você só entrou pela porta. Você é apenas uma ovelha que está sendo pastoreado pelo bom pastor e que precisa, nesta prática, colocar a palavra de Deus cada dia na sua vida. Então, aqueles que são chamados, querido, nesse dia, como hoje, a pastorear tantas pessoas, elas precisam entender que estão ali para fazer algo sem receber qualquer coisa em troca. Pastor, mas essa mensagem o que tem a ver comigo? Eu não sou pastor? Sim, tem a ver com você, querido. Quantos já questionaram? Essa pessoa foi ingrata. Eu ajudei tanto, que nem no aniversário me chamou, nem na festa de casamento eu fui avisado. Ou seja, fica esperando algo em troca, todo aquele seu esforço foi em vão, querido. A Bíblia nos ensina que tudo que você fizer, faça para o Senhor, não para aquelas pessoas. E que no devido tempo Ele vai te recompensar. Mas vamos supor que Ele não te recompense. Que isso não vai acontecer, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas vamos supor que Ele não te recompense em nada. Só o fato de você entrar por essa porta, que é Cristo, já é uma grande honra, querido. Já é um grande milagre. Já é um privilégio. Você encontrou um abrigo. Sabe aquele dia que você sai sem perceber e de repente o tempo muda e começa a chover e você encontra um lugarzinho, você fica ali esperando a chuva passar? Não é uma benção. Você não preparou aquele lugar, você não se preparou para aquele momento, aquilo ali não te custou nada, mas foi o lugarzinho que você encontrou para se abrigar. Assim também é aquele que entra pela porta que é Cristo. Só o fato de você estar sobre essa proteção já é uma grande honra. E você pode glorificar aí a Deus, querido. Faça sem esperar algo em troca. Veja o que diz em Atos, capítulo 20, versículo 29, versículo 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Olha só, né? Que nós chamamos isso de, não de fake news, mas... qual é o outro nome? Fugiu a palavra. Quando você pega uma verdade e você distorce para levar para outro lado, né? Factoide, né? Se não me engano, acho que é factoide. A fim de atrair os discípulos. Ou seja, torcerão a verdade. Olha, hoje vai fulano lá que vai trazer uma mensagem, você vai sair de lá curado. Eu acredito na cura, mas eu não posso afirmar isso se Deus não falou. Olha, vamos para essa reunião, fala sobre prosperidade que vai mudar a sua vida. Se você não é fiel no dízimo, se você é uma pessoa que não tem compromisso com nada, como que aquilo vai mudar, querido? Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, por isso está falando sobre homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. O que importa? O que importa? Vamos ver se a casa está cheia. Então, se tem um grupo, se tem tanta gente lá, olha, aquela igreja é uma bênção. Você precisa ler mais para saber o que a Bíblia fala sobre bênção. O sentido é totalmente diferente daquilo que nós idealizamos e pensamos. Versículo 31.
Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas. Ou seja, ele foi enfático. Ele martelou, ele falou. Sabe aquela pessoa que fica repetindo? Tenha cuidado. E agora nós vamos ver que para entrar por essa porta desse ministério que é Cristo, Jesus revela tais verdades, 3 verdades, desculpa, que pode ser aplicada no nosso dia a dia. E essas verdades é uma expressão figurada. Ele diz que ele é a porta do aprisco e também ele é o pastor das ovelhas. Trata aqui de 2 figuras individualmente. Versículo 6 ao versículo 7, ele já tinha falado de Evangelho de João, capítulo 10, versículos 6 e 7. Ele já tinha falado isso para os discípulos. Mas os discípulos não entenderam. E tal é a importância do assunto que Jesus vai repetir novamente. Olha, vocês precisam entender isso aqui. Isso aqui é a base para que, na minha ausência, vocês não sejam enganados. Vocês não venham distorcer a minha verdade. Pregue a minha palavra, custe o que custar. Versículo 6 ao versículo 7. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando, se referindo à porta e ao aprisco. Então Jesus afirmou de novo: digo-vos a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Deixa eu ver o que diz aí no versículo 8, por favor. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, nós já lemos, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Só ver. Então, o que nós podemos ver é que, em primeiro lugar, Jesus se refere aos falsos profetas e Messias, alguns dizendo que era o Cristo, que nem João Batista se ousou a falar isso, Pelo contrário, o fato de João Batista foi muito interessante quando os seus discípulos falaram assim: olha, você gastou tanto tempo, você foi criticado, foi rejeitado, as pessoas te chamaram de louco, e você anunciou que esse Messias viria e agora ele veio. E ao invés de estar te ajudando, ele foi para outro lugar, está competindo com você, está batizando, igual você faz. E não só outras pessoas, mas muitos de seus discípulos estão indo com ele. E falou assim: qual a novidade? Eu não falei isso para vocês? Qual é o problema? Por isso que eu vim anunciando que viria um que seria maior do que eu. Glória seja dado ao nome do nosso Deus. Então, querido, você veja bem que João Batista não tinha nenhum problema com essa questão. Mas Jesus vai orientar que esses falsos profetas, que esses falsos messias, que diziam que tinham direito, que pertenciam somente a eles, e Jesus vai confrontar essas pessoas. É importante você entender isso. Existe uma fidelidade de amor que nós, pastores da Igreja Nova Vida, temos com o nosso presbitério, mas somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos ali. Mas entendemos a necessidade de estarmos juntos, então não é uma obrigação, não é uma cobrança, mas uma atitude de amor. Prestamos contas, aguardamos as decisões. Por quê? O que nós estamos querendo dizer com isso? Que estamos fazendo parte da Igreja do Senhor, que entramos por essa porta, que não vamos por esses ventos de doutrinas para animar alguém, para mostrar que estamos atualizados, para mostrar que somos uma igreja descolada. Não precisamos disso.
Não importa o que fazemos em termos de eventos, de atividades, seja lá o que for, na igreja, o mais necessário, porque essas coisas são passageiras e não muda a vida de ninguém, mas o mais importante é fazer o básico, o que Jesus fez. Jesus não ficou brincando de milagres para atrair o povo. Ele ia até o povo com compaixão, e aqueles que estavam sedentos, ele os abençoava com cura e outros apenas com a palavra. Em segundo lugar, ele refere-se aos líderes religiosos sedentos pelo poder, que alegam ter domínio sobre as almas humanas que só a Cristo pertence. É importante você entender isso. Quantos, queridos, que carregam um peso de condenação por uma palavra mal empregada, por um momento que talvez o seu líder não estava bem, você tem que entender isso, né? Há momentos de dificuldade daquela pessoa também que está à frente. E a pessoa carrega aquele peso, porque não conhece que ele tem essa liberdade e que o domínio sobre a vida dele se chama Jesus Cristo. O terceiro ponto, Jesus faz alusão aos sacerdotes fariseus dos seus dias, que usurpavam o direito de expulsar dos apriscos que reconhecessem ser Jesus Cristo. E aí não tem como não deixar de lembrar de várias situações em que eu vi muitos tios, parentes, primos, que foram expulsos das suas congregações por questões de que aquela doutrina eles não estavam conseguindo acompanhar, ele não podia fazer isso, não podia brincar daquilo, ou ter certo. E aí essa pessoa era excluída da congregação, né? Isso acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Mas a grande realidade é que aqueles que são do Senhor, aqueles que entraram pela porta, nada pode separar de Cristo. É interessante isso. A pessoa, às vezes, comete um erro, faz uma besteira, se sente mal com aquilo, e aí, ao invés de se aproximar, um dos sintomas do pecado é esse: a gente quer se esconder, fugir de todo mundo. Mas você entrou pela porta, meu irmão, minha irmã. E daqui a pouco você começa a sentir falta de Deus. Os louvores começam a vir na sua mente. Você sente falta de congregar, de sentir que é pastoreado, de receber a bronca do seu pastor, o incentivo, os desafios. Por quê? Porque você entrou pela porta. E Cristo, hoje, está dizendo para você: eu sou o bom pastor e eu dei a minha vida por você, para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus, querido, é essa porta. É esse local em que você traz segurança, se traz segurança. Eu já visitei alguns estados nossos aqui, né? E existem alguns lugares em cidades menores em que não são condomínios, tá? São casas nas ruas e condomínios nas ruas, mas não são condomínios fechados, né, isolados, que não tem muro. Você não acha estranho? Eu acho estranho, porque o muro dá essa sensação de segurança. Mas em alguns lugares, o padrão de vida, pode acreditar, isso existe aqui no Brasil. O padrão de vida é um ambiente tão bom em termos de abuso e coisas dessa natureza, que não tem muros, né? Igrejas assim também. Mas eu nunca vi uma casa sem uma porta. Eu nunca vi. E aí é importante você entender, né? E aí outro, se Deus se permitir, eu posso falar para você a importância de entrar por essa porta, né? Essa porta estreita que está lá em Mateus capítulo 7. Jesus é a porta.
Versículo 9 de João, capítulo 10, versículo 9, vai dizer: Jesus é a porta para a salvação. E há 3 bênçãos, querido, que decorrem do ato de passar pela porta. João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Pode deixar esse versículo aí, por favor. Tá? Então, o que nós podemos ver aqui nesse versículo resume muito bem o que é aqueles que estão em Cristo. Quem entrar por mim será salvo. Ou seja, o que é uma pessoa salva? É uma pessoa que está segura nos braços do Pai. Ela não é levada por ventos de circunstância, por maldições, por pessoas, por acontecimentos malditos que acontecem de geração após geração. Quando essa pessoa que recebe a Cristo, ele começa a fazer um diferencial na sua geração. Você sabia disso? Porque ele entrou pela porta, é uma pessoa salva. Existe sobre ela os dons espirituais. Existe sobre essa pessoa a autoridade que ela pode exercitar, como Paulo exercitou, em nome de Jesus. Diferente dos filhos de Seva que não tiveram essa mesma autoridade. Elas são salvas por quê? Porque elas foram aceitas pelo Senhor. Elas foram recebidas por Deus. Veja a importância de você passar pela porta. O outro, segundo ponto, entrará e sairá. Uma pessoa que está em Cristo, ela não é prisioneira. Ah, pastor, então eu posso estar em todos os lugares, em todos os eventos, não preciso ser membro de nenhuma igreja. Você então não entendeu nada do que eu falei. Você é uma pessoa livre. Você sabe por onde você pode caminhar, por onde você pode passar e por onde você pode sair. Uma pessoa livre, ela sabe o caminho correto para entrar e o lugar que ela não pode estar. Aquele que entra pela porta, ela sabe, esse ambiente eu posso ficar. E ela também percebe que quando aquele ambiente muda, ela tem que sair, porque não condiz com ela. Eu dou um exemplo prático para você, é o exemplo de quando você está assistindo um filme. Quem que tem que fazer a censura é você, querido. Está lá com o controlezinho remoto na mão. Às vezes tem muitos filmes bons que quando eles fazem uma cena que não, você começa a perceber que aquilo não vai dar coisa boa, você muda. Né? Ou seja, aquele que entra por essa porta, ele tem essa sensibilidade. Ele não é uma pessoa amedrontada, uma pessoa que está prisioneira. Ele tem a liberdade de entrar, mas tem a sensibilidade até o momento que ele pode ficar. O exemplo bem natural, posso dar agora para vocês, né? A gente tem que saber na pregação até onde ela vai. Se ela estica demais, né? Ela não fica legal, porque você excede, você não soube a hora de parar. Né? E o terceiro ponto encontrará pastagem, ou seja, tem aqui no caso, ele sabe que vai ter o sustento. Aquele que entra pela porta, ele sabe que ele tem um sustento. Ele sabe que sustento é esse. Esse sustento eu vou ficar em casa e Deus vai enviar sempre alguém para... Não estou falando dessa maneira. Pode até acontecer. Né? Mas o Senhor estará pronto para te ajudar a você a buscar os recursos que você precisa a cada dia. Talvez, querido, você possa não conseguir construir muros e cercas para proteger a sua vida,
os ventos contrários, os ventos que você não quer passar. Mas uma coisa é certa, você precisa passar pela porta. A sua casa, a sua morada espiritual precisa ser Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Quando você está nele, você tem a segurança. Ao mesmo tempo que você tem essa segurança, você tem essa liberdade. E por você ter essa segurança, essa liberdade, você é sustentado pela sua fé. A cada dia que você vai ouvindo a mensagem, a cada dia que você vai tendo mais experiência com o Senhor, mais forte você vai ficando com Ele. Que Deus possa te abençoar com essa reflexão, possa fazer você pensar sobre isso. Hoje, eu quero agradecer a Deus por cada um daqueles homens, daquelas mulheres que se levantaram para pregar a palavra de Deus, para perder a sua vida na causa do reino. Eu quero agradecer a Deus por aqueles pastores que têm uma condição social excelente, mas que aceitaram o chamado de estar nas comunidades, estão pregando o Evangelho, não para uma multidão, mas para aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Quero agradecer nessa noite por esse bom pastor que nos aceitou, que se chama Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, nesse exato momento, eu quero, enquanto está sendo colocado um louvor de fundo, eu quero fazer essa oração pela sua vida. Pai, aqui estão os seus filhos, que eu não sei a dificuldade, os problemas, mas eu sei que existe uma solução para você. Você precisa entrar por essa porta que se chama Jesus Cristo. Você precisa sentir essa segurança de dizer: o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Eu tenho certeza disso. Porque Cristo está sobre o domínio da minha vida. Que você possa sentir essa certeza e essa segurança. A pessoa livre, ele não tem medo de entrar e sair de lugar nenhum. Que todo espírito de medo, que todo espírito de trevas, que tudo que possa estar aprisionando a sua vida e você não consegue caminhar, e que parece que você está carregando um fardo, pode ser, querido, que você tenha saído dessa porta que é Cristo, mas Ele está te convidando nessa noite. Eu sou o bom pastor. Jesus, eu posso te dar segurança. Salvação se chama segurança. Em mim você está salvo. Toda a condenação das trevas são canceladas na sua vida. Todo espírito de morte são repreendidos. Todo espírito de enfermidade são cancelados. Porque Deus nos dá esse domínio, esse direito. Deus está convidando você, meu irmão, talvez tenha se esfriado na sua fé. E aí começa a acusar tantas pessoas, é por isso, é por aquilo. Não. Chama essa responsabilidade para você. Você saiu desse lugar que era seguro. Está encontrando dificuldade de entrar novamente. Senhor, libera essa alma. Aviva esse espírito. Que faça você lembrar do primeiro amor. Irmãos, todas as vezes que eu prego, eu me emociono.
porque eu sinto ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma emoção para te convencer, porque essa palavra ainda mexe comigo até os dias de hoje. Eu não merecia entrar por essa porta, mas essa porta se abriu para mim. Eu me sinto seguro. Eu não me sinto ameaçado pelo sistema desse mundo. Eu sinto que eu tenho a liberdade de entrar e sair. Eu continuo sonhando, acreditando que nós ainda viveremos ainda neste ano de 2020 dias melhores, de milagres, de transformações, de cura, de libertação, de operações, de milagres de maneira poderosa. Porque nós estamos em Cristo Jesus, aleluia. Senhor, todo esse fardo que eu tenho visto, toda essa opressão que nós temos visto, não só aqui no nosso país. Pessoas que estão morrendo, Senhor, por angústia de pessoa, por ganâncias de pessoas mercenárias, que não entraram por essa porta, que talvez tiveram a oportunidade, nos seus templos, de abençoar outras vidas e não fizeram nada. Eu quero te agradecer, Senhor, por aqueles irmãos que, como eu, entraram por essa porta e tiraram aquilo que tinha para compartilhar com aqueles que não tinham nada. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sustento que não tem faltado das nossas igrejas. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Amém. Vê se é possível soltar o louvor que fizemos hoje à noite. Consegue? Mas antes eu quero de cantar esse louvor, eu quero assim agradecer a você aí pela sua presença, né, pela sua participação. Amanhã conto com você. Esse momento ali do culto, as segundas-feiras, ele é muito especial, querido. Para a minha vida, é muito especial. Para a Igreja do Senhor, eu creio que é muito especial para você. Não é um tempo para preencher a sua vida, eu sei que o seu tempo é extremamente precioso, mas é o momento em que nós incentivamos você a ser essa pessoa praticante da palavra do Senhor. Então, já deixo marcados compromissos com você amanhã, na segunda-feira, às 20h30. E durante a semana, nós estaremos comunicando qualquer mudança da reabertura ou não ainda essa semana da igreja, você será informado. Mas, independente disso, você estará nos assistindo direto, né, como nós temos feito normalmente, tanto amanhã, da parte da manhã, quanto à noite. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Vamos cantar esse louvor com a irmã Érica, não é isso? Amém. Deus abençoe você, Érica. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Jonas, o Aldemar, a cada um dos nossos irmãos. Amém, queridos. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Não se distraia. Depois do que o Senhor falou conosco nessa noite, dessa palavra, vamos continuar nesse mesmo espírito, adorando o nome do Senhor. Onde você está, levante as suas mãos, feche os seus olhos e receba exatamente o que o Senhor preparou para você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Você está seguro, você está segura nas mãos do Senhor. Aleluia. Coloque-se diante dele. Aleluia.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, seu amor perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E mesmo, querido, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Cante comigo, seguro, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você está seguro no Senhor. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E mesmo se você passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que Você possa confiar na mensagem de Deus. Foi ministrado na sua vida hoje. Aleluia. Ele te guarda. Você possa cantar e dizer: em meus braços, eu descanso. Você pode contar com ele. Recai de novo em suas mãos, eu recaio. Recai com a graça, eu conto contigo. Recaio de novo em suas mãos, eu recaio. Aleluia! Recaio com a graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio com a graça. Aleluia. A nossa vida está nas Recaio suas de mãos. novo em tuas mãos. E se eu passar pelo Ele é aquele que vai te sustentar sempre. acharei conforto em teu amor. Porque você passou pela porta que é Cristo. Sim, Ele te guarda, Ele te protege. Ele é a porta. Obrigado, Senhor, por estar sobre esse aprisco, sendo guardado por esse bom pastor, que é Cristo Jesus.